E vamos para a nossa segunda aula sobre distúrbios do nível de consciência. Com ênfase agora no estudo do tronco cerebral e na sua semiologia. Lembrando que o tronco cerebral, provavelmente uma das áreas mais complexas do sistema nervoso central, em decorrência da grande quantidade de núcleos e nervos que nós encontramos ali, com ênfase para uma estrutura que o sistema reticular ativador ascendente, que será responsável pelo mecanismo do despertar, fazendo com que nós fiquemos em estado de vigília. Lesões no tronco cerebral irão causar uma mistura de sinais relacionados a pares cranianos e, conforme o grau de lesão, também a rebaixamento do nível de consciência. Importantíssimo lembrar a questão das pupilas e do seu relacionamento com o tronco cerebral. Os diferentes padrões de pupila estão relacionadas a lesões que podem ser encontradas desde o diencéfalo até a região do bulbo, aqui mostrando a pupila de Claude Bernard Horner, decorrente da lesão do simpático craniano, as pupilas médio-fixas encontradas nas lesões mesencefálicas, puntiformes, que acontecem por lesões pontinas e também estão relacionados à intoxicação por organofosforados e opioides. A pupila da herniação do uncus do lobo temporal, também chamada pupila de Hutchinson, como a midríase unilateral, ipsilateral lesão, e quadros mais complexos, como por exemplo a midríase paralítica, que nós podemos encontrar nas lesões irreversíveis de tronco e na morte encefálica, além de eventualmente intoxicações por medicamentos. Exemplificando a pupila de Hutchinson, nós teremos uma lesão de nervo oculomotor ipsilateral a lesão, com pupila dilatada e ptose palpebral, sendo que contralateralmente está tudo normal. Essa pupila está muito associada a lesões de fossa média, causando compressão sobre o uncus lobotemporal, o qual por sua vez comprime o nervo oculomotor. Um quadro aí com as diferentes pupilas, facilitando a memorização, sempre enfatizando a pupila puntiforme relacionada à ponte e a pupila médio fixa relacionada ao mesencéfalo. Reflexo córneo palpebral é útil para avaliação da alça eferente e aferente do trigêmeo, e como o núcleo do trigêmeo é um dos mais extensos dentro do tronco cerebral, lesões do tronco frequentemente comprometem esse núcleo e você pode ter uma ausência de resposta ao reflexo córneo palpebral. Lembrando que intoxicações, como por exemplo intoxicação etílica, também acarreta a ausência do reflexo córneo palpebral. Bem, movimento ocular espontâneo significa os olhos se movimentarem sem que nada seja feito para que isso aconteça extrinsecamente. Ou seja, erguem-se as pálpebras e observa-se o que os olhos fazem. Nós podemos ter desvios conjugados, em que ambos os olhos se direcionam para um lado ou para outro. É importante lembrar que os olhos sempre procuram se direcionar para onde está a lesão. Os olhos olham para a lesão, em especial quando elas estão ocorrendo no lobo frontal. Se os olhos estão desviados para baixo ou fazendo um movimento semelhante a um lento nistagmo, mas sempre com direcionamento para baixo, isso pode indicar lesão de fossa posterior. Não deixa de ser uma tentativa dos olhos tentarem olhar para o tronco cerebral, dito de outra forma. Temos daí o fenômeno do bubbing, que é exatamente isso, um movimento lento dos olhos, indo para baixo, com um retorno um pouquinho mais rápido para cima, que acontece em lesões graves, com envolvimento difuso do sistema nervoso central. Aí seria o bulbo inverso, né, uma encefalopatia pós-anóxica, ou o bulbo reverso, em que o desvio dos olhos é rápido para cima com um retorno lento para baixo. Aí uma lesão de ponte, fossa posterior. O olhar desconjugado é semelhante à lesão de um músculo reto medial, ou como se tivesse um óculo motor envolvido, mas somente de um dos lados, com dificuldade na movimentação horizontal, pode sugerir uma situação chamada de
lesão de fascículo longitudinal medial, também descrita como oftalmoplegia internuclear. Nessa condição, um dos olhos tem paresia do reto medial e o outro olho tem normalidade nos movimentos horizontais. Reflexo oculocefálico, manobra dos olhos de boneca. Os olhos sempre se opõem ao sentido do movimento da cabeça, isso é fisiológico. Se isso não acontecer, tem lesão, provavelmente de tronco. E o reflexo óculo-vestibular, em que você vai instilar água gelada no meato auditivo externo e os olhos devem fazer um movimento conjugado para o lado do estímulo. Caso esse movimento não ocorra, é porque tem lesão de tronco cerebral e deve haver cuidado para que não haja lesão de membrana timpânica, caso contrário, você vai jogar água gelada no cérebro do sujeito. Está aí a oftalmoplegia internuclear comentada anteriormente, indicando uma lesão de fascículo longitudinal medial. Na primeira fotografia, o sujeito está olhando ali para o lado direito dele, sem nenhuma dificuldade, mas quando é solicitado olhar para a esquerda, o olho direito para em posição média e não consegue progredir, como se fosse uma lesão isolada de reto medial. Mas ambos os olhos convergem sem dificuldade. Isso sugere lesão do fascículo longitudinal medial, que é responsável pela integração das respostas entre o sexto par, o quarto par e o terceiro par cranianos. Nós temos dois fascículos longitudinais mediais, um de cada lado do canal de epêndima, e lesões ipsilaterais causariam esses sintomas também ipsilaterais, obviamente. Os padrões expiratórios, lesão de Cheyne-Stokes, que pode ocorrer na insuficiência cardíaca congestiva ou lesões de encéfalo, mesencefálica, lesão pontina, bulbar, indicando diferentes níveis de lesão de tronco, até chegar num quadro de falência bulbar com insuficiência respiratória. Útil para identificação da topografia da lesão. Em relação à função motora, procurar lateralizações. O lado que está parético normalmente não tem tônus muscular e obviamente não se mexe, podendo ter, então, duas possibilidades importantes, que são a decorticação, em que se tem um sinergismo postural flexor dos membros superiores, indicando lesão que vai do córtex até mais ou menos cápsula interna, núcleo rubro, ou a descerebração, em que existe uma hiperextensão dos membros superiores, com indicação de lesão abaixo do núcleo rubro. Nas duas situações, tanto na descerebração como na decorticação, nós temos uma hiperextensão dos membros inferiores associada também. Era isso por enquanto. Vamos para a nosso próximo tópico relacionado às conclusões diagnósticas finais de um paciente com distúrbio de consciência.